George Miller, cara, que água você bebe na sua casa? Pelo amor de Deus, dá um pouco pra gente. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max, novo filme dirigido pelo George Miller. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu até falei essa semana aqui no canal como o George Miller chegou lá em 2015, praticamente escreveu um novo capítulo do cinema de ação com o espetacular Mad Max Estrada da Fúria, que é o quarto filme da saga Mad Max, funcionando mais ou menos como um reboot, né, da trilogia clássica que ele dirigiu com o Mel Gibson lá nos anos 70 e 80. E aquele filme foi um grande fenômeno, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, ele ganhou várias estatuetas e literalmente colocou um novo pilar do que um filme de ação, de espetáculo, blockbuster, do que um filme de estúdio é capaz de alcançar. Então, naturalmente, todo mundo começou a se perguntar: será que o George Miller vai fazer outro filme de Mad Max? Será que ele vai voltar para esse universo? E a grande notícia, né, na verdade a boa notícia, é que o George Miller ele passou tanto tempo desenvolvendo Estrada da Fúria, literalmente desde o final dos anos 80, que ele elaborou não apenas um filme, mas todo um universo, porque ele disse que todos os personagens tinham suas histórias e passados detalhadamente explorados em documentos e roteiros, e a Furiosa da Charlize Theron, que praticamente rouba o filme inteiro do Mad Max, ela tinha o roteiro que o George Miller considerava mais interessante. O George Miller ele tem, né, um roteiro que continua a Estrada da Fúria, ele tem uma história sobre o Mad Max antes da Estrada da Fúria, um ano antes dos eventos daquele filme, e toda uma saga de vários anos sobre a origem da Furiosa. Então, depois do sucesso do Mad Max Estrada da Fúria, ele resolve seguir nesse projeto da Furiosa, ele faz o Era Uma Vez Um Gênio antes, que é aquele filme bem subestimado com Idris Elba e a Tilda Swinton, e depois de um processinho com a Warner Bros., a produtora do George Miller entrou com uma ação para resolver uma questão de disputa salarial, o que acabou atrasando o processo um pouquinho, o George Miller finalmente volta a sua atenção para Furiosa. Ele começa um processo de pré-produção lá em 2020, ele monta o elenco durante a pandemia, né? Ele resolve escolher uma nova atriz para interpretar a Furiosa, porque ele cita o irlandês como um exemplo de como o rejuvenescimento digital ainda não está 100% lá para ele conseguir chamar a Charlize Theron para interpretar a Furiosa. E, no geral, eu acho que é uma decisão acertada, porque a gente está falando de uma Furiosa anos e anos mais jovem, né? Eu até acho que a Charlize Theron conseguiria interpretá-la de novo num período mais próximo da Estrada da Fúria, mas pro tipo de filme que eles querem fazer aqui, certamente o recast foi a escolha melhor. E ele vai justamente com a Anya Taylor-Joy, depois de ter visto ela em Noite Passada em Sorro e de ter feito a Anya Taylor-Joy fazer uma audição com um monólogo clássico do Rei de Intrigas, né? O I'm not gonna take it anymore. Então, deve ter uma fita legal dessa audição por aí. E as filmagens do Mad Max, né, do Furiosa, começariam na Austrália em maio de 2022, com um grande incentivo fiscal do governo australiano. Foi literalmente, acho que a produção mais cara que o governo australiano já bancou. O orçamento do filme, depois desse abate fiscal, desses incentivos, acabou aí na casa de 170 milhões de dólares, mais ou menos o mesmo valor do Mad Max Estrada da Fúria. E agora, né, quase 10 anos depois, 9 anos desde que o George Miller nos presenteou com o Mad Max Estrada da Fúria, ele volta com um filme que me surpreendeu por ser tão diferente, por ser uma tipo de história, de narrativa que complementa o Estrada da Fúria, então é até difícil você falar, nossa, esse filme é melhor ou esse filme é pior, mas certamente é uma experiência que torna esse universo muito, muito mais rico. A história do filme se passa 20 anos antes de Mad Max Estrada da Fúria, acompanhando a jovem Furiosa, vivida por Anya Taylor-Joy, que é sequestrada de sua família pelo maléfico Dementus, vivido por Chris Hemsworth. Crescendo ao longo do deserto, Furiosa planeja sua vingança e o retorno para casa. Eu fiquei pensando nesse título, né, uma saga Mad Max, que, né, de cara eu não gosto muito desses subtítulos que pegam o nome de outra franquia, como Rogue One, uma história Star Wars, ou Do Mundo de John Wick, Velozes e Furiosos apresenta, mas eu acho que, né, depois de ter assistido o filme,
Saga é um termo que define muito bem o que a gente vê nessas 2 horas e meia de filme. Primeiramente, eu acho que isso tem que vir até como um alerta: não espere o mesmo filme que Mad Max Estrada da Fúria. Eu até comentei aqui no canal, o Estrada da Fúria é uma perseguição de carro o filme inteiro. Ele é um filme de ação frenético que nunca para e os personagens mal param para conversar. Você tá dentro da ação o tempo inteiro. E quando você tem esses dois filmes juntos, é quase como se o Estrada da Fúria fosse o clímax do Furiosa, porque a história que o George Miller conta aqui é literalmente uma jornada. É um filme quase que, é engraçado, me remeteu um pouco a Era Uma Vez um Gênio, porque é um filme de contação de história. A primeira imagem desse filme é um personagem mais velho, quase como se ele fosse um mago do deserto, assim, que começa a narrar para o espectador a lenda da Furiosa. Então, de cara, ele é um filme drasticamente diferente. Você vai acompanhar o crescimento da Furiosa em 5 capítulos. Eu adorei quando eu vi um numeral lá demarcando que vai ser uma narrativa estruturada dessa forma. Então é um filme diferente. Ele tem muito mais história, muito mais exploração de lore, de mitologia, de universo, de personagens, com esse tom, esse aspecto meio fabulesco, quase como se fosse um conto de fadas, bem adulto, deturpado e com muita gasolina e deserto nuclear. É uma abordagem muito interessante. Você vê como os filmes de Mad Max vão se tornando cada vez mais diferentes entre si. Eu acho que nenhum deles é uma cópia do outro, mas curiosamente, o filme de Mad Max que o Furiosa mais me lembrou é o terceiro, é o Além da Cúpula do Trovão com a Tina Turner, mas justamente porque tanto o Cúpula do Trovão quanto o Furiosa gastam bastante tempo explorando aquele mundo, explorando esse universo, te mostrando como que é o funcionamento da cidadela do Immortan Joe, como que é a política com os outros líderes de guerra, como que é a comida, como que são as roupas, tudo que você via meio que de escanteio no Estrada da Fúria tem um enfoque muito maior aqui. E eu fiquei muito satisfeito com tudo isso. E a história da Furiosa, ela é bem interessante, ela é bem direta, é uma clássica história de uma criança que quer voltar para casa, para aquele Vale Verde que a Charlize Theron comenta bastante no Estrada da Fúria. Você vê um pouco mais daquele clã das Vulvaline, né, aquelas mulheres lutadoras, e é muito legal, né? Acho que desde a primeira cena do filme que narra o sequestro, você tá dentro de uma narrativa que não tem tanta ação quanto a Estrada da Fúria, mas que tá sempre em movimento, né? Ela tá sempre querendo te contar alguma coisa, querendo levar um personagem de ponto a outro. E nesse cenário, eu acho que a Anya Taylor-Joy faz um bom trabalho como uma Furiosa, sim. É um tipo de performance quase como a do Tom Hardy no Estrada da Fúria, porque ela é um elemento daquele universo, mas você sente que todo mundo ao redor dela tem mais falas, mais persona, mais coisa a fazer. A Furiosa nesse filme, ela tá se mantendo escondida durante boa parte da história e ela tá absorvendo, reagindo, e ao mesmo tempo você sente, né, naquele olhar penetrante da Anya Taylor-Joy, que tem uma raiva, tem uma força dentro dela que esse ancião, que é o historiador, que é um ótimo personagem por sinal, ele fala que ela é como se fosse o 5º cavaleiro do Apocalipse. Então tem passagens e frases que definem a Furiosa literalmente como uma figura mítica, e o filme tá à altura disso com toda certeza. E como você coloca esse antagonismo, como você coloca o Immortan Joe nesse filme, mas ele não é o vilão principal? Você tem que pensar em um antagonista que seja mais deplorável e mais nojento. Então a gente tem o Dementos do Chris Hemsworth com seu nariz de borracha tenebroso, que é maravilhoso, sabe? O Chris Hemsworth, quando ele faz um papel de idiota, quando ele tem uma veia cômica, com exceção, sei lá, do Thor, né? Não gosto do Thor engraçado, mas quando ele faz esse tipo de papel, ele se sai muito bem. E aqui no Furiosa, ele é um idiota, um Dementos, mas ele é um psicopata também. Então acho que o equilíbrio dessas suas personalidades, dele ser meio pateta, meio ameaçador e também perigoso, é um personagem bem complexo, sabe? Ele carrega um ursinho de pelúcia na cintura e depois você entende o que esse ursinho significa. Então você vê que o George Miller provavelmente escreveu páginas e páginas sobre esse personagem, que é um líder de uma gangue de motociclistas que acaba, né, ele quer abundância, ele quer riqueza, mas ele acaba encontrando algo que ele não gostaria e que molda muitas das ações dele, né? Então eu gosto dessa mecânica de mundo, eu gosto de entender como que é esse wasteland, né, o deserto que eles mencionam aí. É muito legal, é uma grande expansão, mas como todo filme de Mad Max que se preze, a ação não decepciona, pessoal. O George Miller
talvez seja a melhor pessoa do planeta que filma deserto. Ele sabe como tornar essas paisagens lindas, deslumbrantes, ameaçadoras, perigosas. Esse filme é uma pintura, sério. Ele tem aqui o diretor de fotografia Simon Dugan, que trabalhou com o Baz Luhrmann no Grande Gatsby, ele é australiano também, ele substitui o John Sill do Estrada da Fúria, e as imagens são espetaculares. Ele não é tão vibrante, tão contrastado quanto o Estrada da Fúria, ele é um pouquinho... ele é um pouco mais chapado em alguns momentos, mas é quase como se ele soubesse os momentos desse filme em que ele tem que ser um pouco mais expressionista, um pouco mais realismo fantástico, assim, sabe? Nos momentos que ele tem que dar um peso de misticismo, de impacto visual pra Furiosa e pros outros personagens, o filme ele é uma verdadeira pintura, sério. Eu só acho que, assim, tem claros momentos de tela verde horríveis. Horríveis mesmo, assim, sabe? Você vê que não é nenhum problema de composição, é um problema de contraste e saturação. Se você manja alguma coisa de edição de vídeo, você sabe que é um processo até que bem simples se você fotografar da forma certa. Tem momentos Furiosos que eu penso, putz, essa tela verde tá ruim. Mas beleza, sabe? Pra mim isso não é nada perto de tudo que o filme oferece, porque o George Miller ainda sabe pensar nas perseguições de carro mais loucas e insanas que você pode imaginar. Você tem vários elementos do Estrada da Fúria que retornam, como os War Boys, aquelas lanças explosivas, mas olha, a gente tem aqui, mano, tem os caras que aparecem lá com paraquedas, com uma espécie de ventilador gigante, as ideias não param e mais uma vez eu fiquei encantado com esse design pós-apocalíptico que mistura carros, armas, motos, o simples detalhe de que a Furiosa tem uma pistola cujo cabo é um soco inglês, é um detalhe muito bem sacado, muito bem pensado. De novo, o Furiosa ele tem bem mais espaço para personagem e história, mas quando a ação entra, ela é impactante, ela dura o tempo que tem que durar. O Tom Holkenborg mais uma vez empresta aí seus batuques e metais para tornar essas sequências bem empolgantes, né? Você vê que tem planos longos, um cuidado com o enquadramento que é muito bacana também. Não é tão frenético quanto o trabalho da Margaret Sixel montando Estrada da Fúria. Ela volta aqui, mas com um outro montador também. Então ele é um pouquinho mais comportado, mas nem por isso menos empolgante, menos alucinante. Eu acho que o Furiosa ele é superior ao Estrada da Fúria na substância, no universo, e ele não chega lá na ação do Estrada da Fúria, porque convenhamos, nenhum filme chega, né? Mas acho que ele fica bem perto. Eu acho que a experiência desses dois filmes é uma coisa assim magistral. Eu acho que o Furiosa, de novo, é um filme bem diferente, ele tem uma ambição totalmente dele, mas eu acho que ele é bem satisfatório onde ele tá querendo chegar. Eu acho que tem alguns probleminhas de história, alguns problemas de, sabe, tem uma relação da Furiosa com esse personagem do Jack, vivido pelo Tom Burke, que, sabe, de uma cena pra outra, as coisas meio que mudam. Eu pensei, pera, eu perdi alguma coisa? Esse filme de 2 horas e meia pulou alguma coisa desses dois personagens? Então, sei lá, eu sinto que por mais que o filme seja longo, e ele não parece longo, o George Miller devia ter muito mais história pra contar. E eu espero que o George Miller não pare de fazer esses filmes, porque Mad Max, Estrada da Fúria e agora o Furiosa, essa é uma das melhores sagas, uma das franquias mais impecáveis que o cinema de ação já trouxe pra gente. Pra Furiosa, uma saga Mad Max, eu dou uma nota 9. Confia, pessoal. Não duvidem de George Miller, porque esse velho sabe o que faz, viu? Esse cara não perdeu o toque dele, ele ainda sabe impressionar e eu não vejo a hora do que ele vai fazer a seguir, porque esse cara tem muita energia. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Furiosa, uma saga Mad Max, e a opinião geral de vocês de todos esses filmes aí do Wasteland. Será que veremos Max Rokatansky de novo? Deixe nos comentários. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.